Olá, boa noite. A descoberta de indícios de petróleo na camada pré-sal foi anunciada pela primeira vez em 2006 pela Petrobras. Mas foi só a partir do ano passado que a gente ouviu falar mais sobre o pré-sal. Mesmo assim, várias pesquisas brasileiras apontam que muitos cidadãos não sabem o que é essa descoberta. Por isso, resolvemos fazer um Com a Palavra especial sobre a camada pré-sal. Vamos debater no programa de hoje se o Brasil tem tecnologia para essa exploração do petróleo e o que muda, como os recursos do pré-sal podem beneficiar todos os cidadãos brasileiros. Com a palavra, Antônio Martins é engenheiro de meio ambiente da Petrobras, conselheiro do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro, e diretor do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Antônio Goulart é engenheiro eletricista, integrante do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, faz parte do movimento Consulta Popular e é integrante do comitê da campanha O Petróleo Tem que Ser Nosso. Eduardo Salamuni é professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná e diretor-presidente da Mineropar. Hugo Meza Pinto é economista, doutor em integração latino-americana pela USP e professor de economia da Faculdade Santa Cruz, em Curitiba. Olá, sejam bem-vindos. Uma boa noite. Boa noite. O que significa o pré-sal para o Brasil? Essa é a pergunta do programa de hoje. Como o nosso programa é gravado, você não pode mandar a sua opinião pelo nosso 0800, mas pode sim enviar o seu comentário pelo e-mail do programa, que é comapalavra@rtve.pr.gov.br. E também nos assistir pela internet. Se você quiser rever esse programa, você pode acessar o site que é www.rtve.pr.gov.br. E olha, como a gente não tem o nosso 0800 hoje, a nossa equipe de reportagem foi às ruas para ouvir as dúvidas da população. E vamos à primeira pergunta. Vamos lá. Eu gostaria de saber o que é o pré-sal. Olha, é uma pergunta básica, mas que, de repente, a gente ouve falar tanto do pré-sal aí, mas, de repente, muita gente não sabe o que é o pré-sal. Vou começar aí com o Goulart, pode ser? Sim, bom, realmente o tema é importante, os brasileiros estão começando a ouvir falar isso e isso tem vai ter um significado social muito grande para nós. Mas o pré-sal é o seguinte, tem que entender, esse é um sítio, uma área do mar, em mar aberto, mais ou menos aproximadamente a 300 quilômetros da costa, que se estende, segundo os estudos iniciais, que se estendem do Espírito Santo até o litoral de Santa Catarina. Isso aí significa mais ou menos 800 quilômetros de comprimento por 200 de largura. Esta é a área que estaria situado esse petróleo. E como é que se formou esse petróleo? Esse petróleo se formou a partir de quando o continente africano e o continente sul-americano eram juntos. E isso foi separando e se formou um lago e esses materiais orgânicos foram se depositando embaixo e foi gerando uma camada de sal acima disso e foi compactando. E esse petróleo se formou ao longo desses 200 milhões de anos. E tem uma grande quantidade que ainda não é mensurada exatamente. Então, tem todo um trabalho de pesquisa. E aí, vou corrigir um pouquinho, para a Petrobras isso é conhecido há mais tempo. Agora, a tecnologia moderna permitiu aprofundar esse estudo e realmente certificar que tem, e agora tem as perfurações. Então, o petróleo é há mais tempo de conhecimento da Petrobras. Havia teses de especialistas americanos que não havia petróleo no litoral brasileiro, pesquisas mais antigas, e hoje estamos descobrindo, além da bacia de Campos, uma enorme quantidade, num petróleo mais à superfície, vamos dizer assim, e não tão à superfície, mas esse é bem mais profundo. E agora, com essas tecnologias, permitiu mensurar e agora estamos prospectando e ainda em período de medir, E alguns poços já começam a ser explorados. Vamos ver uma segunda pergunta? Por que o pré-sal recebe este nome? Professor. Do ponto de vista geológico, pré-sal significa uma camada saturada de óleo exatamente abaixo de um grande extrato salino, como o Goulart colocou já há pouco, são estratos como se fossem camadas de bolo. Numa dessas camadas de bolo está um extrato exatamente feito por sal.
Abaixo disso tem uma grande unidade geológica formada por calcário. É dentro dessa unidade, dentro dessa formação geológica calcária, que está o petróleo e o gás do pré-sal. Ele recebe o nome de pré porque ele foi depositado antes, preliminarmente ao sal. O sal funciona agora como um tampão. Se não tivesse essa camada de sal, esse óleo todo ele teria migrado para algum outro ponto. Ele funcionou como um tampão, né? É uma camada selante e ele propiciou geologicamente que o óleo ali produzido permanecesse então nessa camada calcária, né? Agora, nós temos em contrapartida a camada pós-sal, que é essa que vem sendo explorada há muito mais tempo pela Petrobras e outras petroleiras, né, que atinge uma profundidade bem menor, né? Então, hoje, de onde se retira o petróleo é dessa camada pós-sal? Hoje, sim, é da camada pós-sal. Que é muito mais acima do que a camada pré-sal. Exatamente, bem mais acima, né, com 2.000, 3.000 metros, você já consegue retirar uma quantidade bastante razoável. A camada pré-sal, ela está entre 5.000 e 7.000 metros de profundidade, né? Você tem que atravessar o sal para atingir a camada que está saturada de óleo e gás. É exatamente essa camada que é chamada de pré-sal. E essa camada pré-sal, ela existe em todo o litoral brasileiro? Porque vocês falaram que a região que tem o petróleo vai de Santa Catarina até o Espírito Santo, mas existe essa camada pré-sal em todo o litoral brasileiro? Não. O pré-sal identificado com reservas grandes de petróleo está localizado na região que o colega falou, que é entre Santa Catarina e Espírito Santo e Santa Catarina. Quer dizer, essa é a nossa área. Mas tem camada pré-sal em todo o litoral ou não? Não. Não tem. Eu queria saber assim, tem camada pré-sal que não tem petróleo em todo o litoral brasileiro? Eu acho que o colega geólogo vai dizer. A pergunta correta é se o sal existe em todo o litoral. Isso. Em alguns pontos, perto da Bahia, tal, se identifica alguns pontos de sal, de fato. Mas não se sabe se a camada pré-sal está saturada de óleo. Sempre existe a camada pré-sal. Porém, não se sabe se está saturada de óleo, tem óleo, etc. As pesquisas não atingiram, né, do Espírito Santo para cima ainda. É possível, existem alguns indícios de que existem camadas de sal acima, a norte do Espírito Santo, tá? E claro que existindo a camada de sal, existe a camada de pré-sal. Agora, não se sabe se contém óleo ou não lá, visto que as pesquisas elas se concentraram principalmente naquilo que a gente chama de Bacia de Campos e Bacia de Santos. São duas bacias, as bacias mais petrolíferas brasileiras. São as bacias que mais têm óleo do pós-sal. E agora se sabe que são as bacias que mais contêm óleo também do pré-sal. Mas outros países também têm a camada pré-sal com petróleo? Olha, a gente tem lido artigos que têm informado, por exemplo, que no México também foi descoberto agora, estão estudando, pesquisando também uma camada pré-sal. E a curiosidade do pré-sal aqui é que o geólogo, na verdade, olha o mundo a partir do centro da Terra, por isso que vem o pré, né? Ele olha o mundo de baixo para cima, né? Nós olhamos, né? Então, quem dá o nome, quem deu essa natureza de pré-sal foi a linguagem dos geólogos, né? O Arthur Salamone aí que impôs essa, né? Que é como o geólogo estuda, né? Ele começa das camadas mais internas para a superfície, né? E eu lembro também a questão da África, né? Isso, da África. O Goulart havia mencionado que pelo movimento das placas tectônicas, houve abertura, então, de grandes lagos, bem no início dessa abertura, e a possibilidade de ter uma riqueza muito grande de matéria orgânica, que gera depois o petróleo. Então, se há na costa brasileira, também há na costa africana a camada de pré-sal. Muito bem, a gente já debate mais sobre o pré-sal. Hoje o nosso programa é gravado, por isso você não pode participar pelo nosso 0800, mas você pode mandar a sua opinião pelo nosso